Muito bem, dando sequência aqui ao nosso jornalismo, ao nosso Jornal da Terra, a imprensa internacional repercute o visto negado por Lula ao assessor de Donald Trump. Para você que está acompanhando a nossa programação, o bicho está literalmente pegando por conta disso. Darren Beattie, assessor, conselheiro sênior de Donald Trump, foi enviado pelo Trump para poder ter aí notícias, saber o que está acontecendo com Jair Bolsonaro. E o que aconteceu? A defesa de Bolsonaro entrou com um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que pudesse autorizar a visita do Darren Beattie, assessor de Donald Trump, e o ministro chegou até a autorizar. Em meio a essa questão do ministro autorizar a ida do Darren Beattie, houveram aquela situação das notícias que acabaram saindo de que os Estados Unidos estaria novamente incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na lei Magnitsky, aquela lei que os Estados Unidos incluiu o ministro, a esposa e também a empresa da esposa, Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, e acabou aí gerando alguns problemas, né, na relação do Brasil com os Estados Unidos. É fato que caiu a Magnitsky, mas agora, em meio ao pedido de visita do Darren Beattie ao ex-presidente Bolsonaro, Alexandre de Moraes depois ficou sabendo, né, muito provavelmente, que os Estados Unidos estavam mirando o Alexandre de Moraes, e ele acabou cancelando a decisão de autorizar o Bolsonaro receber a visita do Darren Beattie. O presidente Lula também tomou a medida que foi de cancelar o visto do Darren Beattie. Isso realmente gerou um problema diplomático com os Estados Unidos, e a mídia internacional está reagindo a essa informação a respeito da decisão do governo brasileiro de retirar o visto do assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Darren Beattie, que planejava vir ao país para visitar Jair Bolsonaro na prisão. Essa notícia repercutiu na imprensa internacional. A medida, que foi anunciada pelo presidente Lula na sexta-feira durante a agenda no Rio de Janeiro, foi tratada como o mais recente exemplo da tensão nas relações entre Brasil e Estados Unidos desde o início do mandato de Donald Trump. A medida expôs muitos atritos que ainda persistem na relação entre os Estados Unidos e Brasil, apesar da relativa aproximação entre Donald Trump e Lula no final do ano passado. As relações despencaram para o ponto mais baixo em anos, como resultado da campanha de pressão de Donald Trump, com tarifas, sanções direcionadas a autoridades, como o ministro Padilha. Mas, após o encontro dos dois presidentes na ONU em setembro do ano passado, o clima melhorou, com Trump elogiando a grande química entre eles. Foi o que escreveu aí o jornal britânico The Guardian. A temperatura entre os dois países havia diminuído após breve distensão iniciada com o encontro dos presidentes Trump e Lula na Malásia, em outubro de 2025. As duas partes atualmente trabalham nos bastidores para acertar um plano de cooperação no combate ao crime organizado. As mais recentes propostas americanas incluem reproduzir no país um modelo semelhante ao adotado em El Salvador, como a transferência de presos de outros países capturados dos Estados Unidos. Ou seja, Donald Trump quer que Lula receba esses presos de outros países que estão presos nos Estados Unidos. Um dos acordos em que Lula prometeu, né, ao governo americano seria a construção aí desse presídio que estaria recebendo presos lá dos Estados Unidos. A agência de notícia Reuters, na mesma linha, Beattie, um crítico do governo brasileiro, foi nomeado pelo presidente dos Estados Unidos para um cargo de consultor sênior para monitorar o país sul-americano no mês passado, que sugere que as relações entre as duas nações permanecem delicadas, é o que afirma a reportagem. O The New York Times destacou que o envio de Beattie
gera temores de interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. O presidente está tentando ajudar um aliado da direita no Brasil, mais uma vez, é o que diz o texto publicado na sexta-feira. O jornal americano acrescenta que Trump estava ansioso para salvar Bolsonaro da prisão no ano passado, quando impôs pesadas tarifas ao Brasil e também sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Agora, o principal enviado de Trump para o Brasil está reacendendo os temores que Washington não terminou as suas investidas, é o que diz a reportagem. A iniciativa provocou forte repercussão negativa no Brasil, que acusou o governo de Donald Trump de interferir em seus assuntos internos a poucos meses da próxima eleição presidencial. Nós tivemos, então, o Darren Beattie com o visto negado de permanecer, de vir ao Brasil, visitar Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes também já tinha negado essa visita. E isso daqui, meus queridos, reacendeu uma questão que a mídia brasileira, por algum tempo, tentou empurrar goela abaixo, de que Lula e Trump estavam vivendo uma vida paz e amor. E aí a pergunta, né, que não quer calar, Donald Trump, Lula condicionou devolver o visto a Darren Beattie caso os Estados Unidos devolvam, tá? Caso os Estados Unidos devolvam o visto do ministro da Saúde, o Padilha. Veja bem, olha a situação. A pergunta que não quer calar, se essa relação, como a mídia coloca, o próprio governo coloca, ela é de paz e amor, o porquê que Donald Trump, aliás, Lula, não pediu diretamente ao Donald Trump? O porquê que ele não deixou o próprio Trump resolver isso? É sinal de que as relações realmente estão bem tensas entre Lula e Donald Trump. Há algumas informações que eu vou trazer na sequência para você de que realmente essa relação ela está bem esquisita. A gente pode ter algumas consequências a partir de agora, tá? O assessor de Donald Trump, com o visto revogado, ele pediu audiência com Nunes Marques. Nunes Marques é o ministro do STF que foi indicado à época por Jair Bolsonaro e será ele que vai comandar as próximas eleições, pois ele assume, né, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral agora, no meio do ano, e será ele que vai conduzir as eleições nesse ano. E o Darren Beattie queria, né, também falar com o ministro. Antes mesmo de qualquer data ser marcada com o magistrado, no entanto, o presidente Lula proibiu que o assessor pudesse entrar no Brasil. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes tinha também rejeitado, né, a entrada do Darren Beattie aqui no Brasil. O assessor sênior do Departamento de Estado de Donald Trump, Darren Beattie, fez um pedido de audiência com o ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal para tratar de eleições em 2026 aqui no Brasil. Nunes Marques será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral a partir de 4 de junho e recebeu o pedido do assessor, que também estava cotado para visitar Jair Bolsonaro na prisão. A situação, como eu estava falando para você, ela se agrava. A gente vai entrar em algumas notícias já já, você vai entender como de fato está a relação do governo brasileiro com os Estados Unidos da América. Queridos, vocês sabem muito bem que há denúncias de que Joe Biden interferiu nas eleições brasileiras. E agora o que acontece? Donald Trump está muito preocupado com o processo eleitoral brasileiro. Há grandes denúncias de interferência, grandes denúncias de que, à época, né, o Tribunal Superior Eleitoral tenha favorecido um lado da campanha, e essas denúncias se achegam ao governo dos Estados Unidos, que está, sim, preocupado com o que está acontecendo no Brasil. E essa proibição de entrada do Darren Beattie acendeu uma guerra diplomática e pode esperar que algumas medidas serão tomadas aí.
durante o jornalismo da Terra FM, nós estaremos abordando todo esse assunto e acompanhando para você aqui. A próxima informação já é dentro dessa área, já relata o seguinte: visto negado ao assessor de Donald Trump e recusa em receber presos elevam as tensões diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Aquilo que eu estava falando para você há alguns minutos atrás, que o Donald Trump solicitou que o governo brasileiro receba esses presos. É claro, não é de graça, há um acordo para isso. A temperatura entre Brasil e Estados Unidos voltou a se elevar nos últimos dias após a breve distensão iniciada com o encontro do presidente Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva na Malásia, em outubro de 2025. Nessa sexta-feira, o governo brasileiro anunciou a retirada do visto do assessor do Departamento de Estado, Darren Beattie, que planejava vir ao Brasil visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. Enquanto nos bastidores, os dois países seguem a negociar planos de cooperação no combate ao crime organizado. A mais recente proposta americana inclui reproduzir no país modelo semelhante ao adotado em El Salvador, com a transferência de presos de outros países capturados em território norte-americano. Segundo interlocutores do Itamaraty, a revogação do visto ocorreu porque o Darren Beattie teria prestado informações falsas ao solicitar a entrada no país. Ele afirmou que participaria de uma conferência de minerais críticos em São Paulo, sem mencionar a intenção de visitar Bolsonaro. Ao se posicionar contra o encontro, o governo avaliou que a agenda poderia configurar indevida ingerência dos americanos em assuntos internos. Autoridades concluíram que Beattie cometeu omissão e falseamento de informações sobre a visita. Na verdade, isso daqui é plena desculpa para não receber o assessor sênior de Donald Trump no Brasil. Essa é a grande verdade. Em evento no Rio de Janeiro, Lula afirmou que decidiu barrar a visita enquanto não houver solução para o caso envolvendo vistos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e de sua família. Segundo Lula, eu proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar o visto do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Por um lado, Itamaraty diz que ele prestou informações falsas. Por outro lado, a gente sabe muito bem que havia, aí interesses do Darren Beattie para conversar com Bolsonaro, para conversar com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que vai comandar as eleições, e a gente sabe muito bem o que aconteceu aqui, não é? Sabe quando a gente vê o meme, o que aconteceu aqui? Exatamente, meus queridos. Lula, Alexandre de Moraes entrou no modo desespero com a vinda do Darren Beattie. O engraçado é que o Darren Beattie, ele foi eleito recentemente, há aproximadamente 18 dias, para ser o conselheiro sênior de Donald Trump em assuntos relacionados ao Brasil. Então você imagina que é o homem que vai estar fazendo, de uma certa forma, investigações, avaliações, vendo o que acontece no Brasil. E sim, os Estados Unidos estarão de olho nas eleições de 2026. No governo brasileiro, o caso envolvendo Beattie é tratado como caso isolado de má-fé diplomática, sem risco de comprometer o novo encontro entre Lula e Trump, que deve ocorrer em abril ou maio. A defesa de Bolsonaro havia obtido a autorização do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para Beattie visitá-lo na Papudinha na quinta-feira. Porém, Moraes voltou atrás após receber informações do chanceler Mauro Vieira de que o pedido de visto mencionava apenas participação no Fórum Brasil dos Estados Unidos de Minerais Críticos e reuniões com autoridades brasileiras, sem referência à intenção de visitar o ex-presidente preso por suposta tentativa de golpe. Engraçado, que a própria matéria aqui destaca que ele estaria reunindo com autoridades brasileiras, Ai. O governo brasileiro, apesar do Departamento de Estado americano ter aumentado a pressão sobre Lula, afirma que Trump considera as facções brasileiras uma ameaça significativa à segurança regional. A expectativa é que um entendimento sobre a pauta de segurança pode ser alcançado pelos dois presidentes na reunião que deve ocorrer dentro de 2 meses na Casa Branca. Na verdade, o que há, meus queridos, é uma tensão muito grande que a mídia tenta cada dia esconder.
Aqui nós falamos as verdades, mas é fato que a mídia tenta esconder o que tem pela frente. Para isso, basta você entender que se o Lula fosse paz e amor, ele nem precisaria ter retirado o visto do Darren Beattie e cobrado. Não, a gente só vamos devolver após devolverem o visto do ministro Padilha. Ou seja, se Lula estivesse com a moral lá em cima, o próprio Lula teria solicitado isso diretamente ao governo americano, coisa que não aconteceu. E a pergunta é, como será esse encontro? Que já foi adiado uma vez, era para acontecer em março, provavelmente acontece em abril e mais provavelmente ainda possa acontecer apenas em maio, o que levaria aí um distanciamento ainda mais do Brasil com Washington, por conta que nós sabemos muito bem que a situação ela não está tão legal assim, tá certo? Ainda dando sequência aqui, o que é a seção 301? Entenda a nova investigação de Donald Trump e possível impacto ao Brasil. Você sabe que a Corte Americana, o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, acabou proibindo Donald Trump de fazer, de tomar aquelas decisões em taxar os países, super taxar na verdade, né? O Brasil mesmo foi super taxado com 50%. O que o Trump fez? Eu não posso, então, colocar essas taxas, mas posso iniciar uma investigação e aí sim anunciar outras sanções e até sanções comerciais, pois após essa investigação, Donald Trump teria embasamento para poder colocar aí sanções no Brasil e outros 59 países. Do total, a seção 301 iniciou uma investigação contra 60 nações, incluindo China e outros que atuam aí no comércio com os Estados Unidos. O que Donald Trump quer saber? O porquê que esses países têm condições de oferecer, por exemplo, um preço tão baixo em alguns produtos que os Estados Unidos não conseguem oferecer, por exemplo. E se esses países que vendem para os Estados Unidos, se eles compram de outros países, a situação aqui ela está relacionada à mão de obra, ao trabalho forçado, ao trabalho escravo. A gente sabe muito bem que alguns países conseguem alguns produtos com preço significativamente baixo, porque contam ou com a parceria de outros países ou dentro do próprio país com uma espécie de trabalho forçado, uma espécie de trabalho escravo. Por exemplo, a gente ouve falar muito disso em referência à China. Então o governo quer saber o que acontece na China. O governo quer saber o que acontece no Brasil. Como as autoridades brasileiras estão levando a questão das leis trabalhistas. Será que está sendo respeitada ali a questão das leis trabalhistas aqui no Brasil, por exemplo? Agora são 7 horas e 54 minutos. Eu vou pedir autorização, né, do nosso diretor para a gente não fazer o break agora e deixar para a gente finalizar o jornal e disparar o break, que já está atrasado, né, junto com o break de 8 horas. Será possível, Giovanni? Me dá um feedback aqui, por favor. Mas se tivermos que fazer o break, estaremos fazendo o break agora, beleza? 7 horas e mais 54 minutos, para você acompanhando o Jornal da Terra, aqui na Rádio da Nossa Terra, 89.9. 7 horas e 54 minutos, bom dia! Tudo sobre o Cone Sul de Rondônia, Jornal da Terra. O Cone Sul de Rondônia em destaque aqui no Jornal da Terra e também as notícias nacionais. Presta atenção nisso daqui. Você está vendo, está acompanhando tudo o que está acontecendo no Banco Master, no caso, né, envolvendo autoridades brasileiras, e Luiz Inácio Lula da Silva está se distanciando do ministro Alexandre de Moraes. O incômodo do presidente Lula é de que os rolos, entre aspas, em que o ministro está metido, estão respingando nele. Esse é o momento
em que estão pulando do barco um do outro, né? Lula está no final de mandato, a gente vê alguns políticos, principalmente de centro, pulando fora do barco de Lula, e agora Lula pulando fora do barco do ministro Alexandre de Moraes, que está sendo a cada dia mais destacado o possível envolvimento com Daniel Porcaro, o dono do Banco Master, preso a mando do ministro André Mendonça. Então há essa tensão, há esse receio de Lula de que toda essa relação de Alexandre de Moraes com o dono do Banco Master, Daniel Porcaro, possa respingar na imagem de Luiz Inácio Lula da Silva. É engraçado que é o sujo falando do mal lavado, né? É o sujo falando do mal lavado. Imagina, Lula que foi envolvido nos piores casos de corrupção do Brasil, não fazendo uma defesa ao ministro Alexandre, mas imagina, né? Agora o Alexandre ficou sujo, né? E isso pode sujar a bela imagem do presidente da República. Olha o caminho que Lula está tomando. Então isso foi destaque nesse final de semana aí no jornal O Globo. E a expectativa de delação de Daniel Porcaro cresceu, essa expectativa de que o Daniel Porcaro feche um acordo de delação premiada. O Porcaro trocou membros da sua equipe jurídica, os advogados deixaram o caso e agora ele está aí com uma equipe, contratou advogados especialistas em delação premiada. Imagina só o que vem por aí. Essa expectativa, ela é grande, tá? Ela é muito grande e pelo menos eu, não sei você que acompanha aqui o jornalismo da Terra FM, se você está curioso para saber quem seria os nomes aí que Daniel Porcaro tem para contar e o que cometeram. Há um receio, tá bem, a respeito aí da proximidade do PGR, que é o Procurador-Geral da República, com Alexandre de Moraes, que pode dificultar a delação do Daniel Porcaro. Só que, em meio a tudo isso, a notícia boa é de que o Daniel Porcaro, ele não precisa fechar um acordo de delação premiada com o PGR, ele pode fazer isso diretamente com a Polícia Federal. O receio é que a proximidade do PGR possa ser utilizada para poder blindar o ministro Alexandre de Moraes, porque a análise jurídica, a análise dos fatos, os jornalistas mostram que havia um envolvimento de Alexandre de Moraes com o Daniel Porcaro. À época, quando preso, agora nessa última prisão, há 20 dias atrás, o Daniel Porcaro foi revelado que ele mandou mensagens para o ministro Alexandre de Moraes no dia em que ele foi preso, lá em novembro. No dia, ele tentava viajar para Dubai para fechar uma negociação, a venda do Banco Master, e ele chegou até prestar esclarecimentos de algumas situações para o ministro Alexandre de Moraes e chegou a perguntar se o Moraes tinha conseguido bloquear. Tem notícias? Conseguiu bloquear? E aí a pergunta que ficou no ar é o que aconteceu, pois o Alexandre de Moraes respondeu essas mensagens todas como aquelas mensagens temporárias que acabam apagando após quem recebeu efetuar a leitura. E aí o que aconteceu? Há um envolvimento e um mistério no ar. Qual seria o papel do ministro Alexandre de Moraes, da qual a esposa Viviane Barros, que é proprietária de um escritório de advocacia que atua no Supremo Tribunal Federal também, foi contratada pelo Daniel Porcaro a um preço caríssimo, a bagatela de 130 milhões de reais. Ela acabou prestando serviço por 22 meses e o valor recebido até aqui, pelo menos 80 milhões de reais, por um trabalho que os advogados mais caros do Brasil, você colocando algo assim como tipo 15 mil reais a hora de um advogado, não passaria de 8 milhões de reais. Imagina só, nem 10% do valor, né? Que negócio bom, hein? E o que se tornou
aí o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes. Tornou aí o escritório mais caro do mundo, mais caro das galáxias, se existir a advocacia em outros planetas. Para você ligado aqui no nosso canal, seguimos aqui então. Então há esse receio de que o Daniel Vorcaro, ao fechar, tentar fazer uma parceria, né, com a justiça, de um certo impedimento aí, uma dificuldade em relação aí ao PGR. Inclusive, a própria Polícia Federal, os delegados, classificaram a atuação do PGR, no caso Master, como tímida. Os agentes avaliam que o procurador não pode ser submisso ao STF. O que a Polícia Federal denuncia e aponta é que o PGR foi submisso e está lá para fazer as vontades do ministro Alexandre de Moraes. Daniel Vorcaro, que está preso numa prisão de segurança máxima em Brasília, quando descobriu que ele teve, né, aí a sua prisão domiciliar, a sua prisão mantida, ele entrou num estado de revolta. E ele começou a gritar nomes. Cadê fulano? Cadê ciclano? Que eu acabei ajudando. E começou a gritar nomes. Aí nós perguntamos, que nomes são esses, né? Daniel Vorcaro chegou a esmurrar as paredes quando ele recebeu a informação de que o Supremo Tribunal Federal manteve a sua prisão preventiva. E ele chegou até se machucar, foi transferido para uma ala de saúde, onde há um monitoramento 24 horas sobre o Daniel Vorcaro. Para você ligado aqui na programação da Terra FM 89.9, agradecendo o seu carinho, a audiência, agradecendo você que está sempre sintonizado aqui na programação da Terra FM. Como é bom ter você. Quero convidar você da rádio, você do YouTube, para continuar se inscrevendo no Terra FM TV. As principais notícias regionais do Cone Sul do estado de Rondônia e também os bastidores de Brasília, a gente conta para você. Beleza? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.